pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Parto em Foco, a live mais aguardada dos últimos meses. O tema hoje são as vacinas de coronavírus e o convidado é muito especial, o aniversariante da semana, o professor, infectologista, epidemiologista, Dr. Carlos Starling. Então, uma live, um bate-papo muito especial. Vamos aguardar ele chegar aqui. E muito importante, né? Vivemos um momento histórico, né? Um momento histórico na história do Brasil, né? Na história do mundo e na história da humanidade, né? Provavelmente a primeira pandemia na história da humanidade que nós podemos contar com uma vacina durante a pandemia. Eu vou até perguntar isso para o Carlos, se essa minha impressão é uma impressão real, né? Se provavelmente estamos vivendo a primeira pandemia com a vacina durante a pandemia. Seja bem-vindo. Que coisa boa estar com você aí novamente. Estava recapitulando aqui, tudo jóia. Estava recapitulando aqui, Carlos, que nós conversamos em junho de 2020. Olha o momento, né? Em que momento a gente estava vivendo ali nessa pandemia, né? E depois agora em novembro e agora janeiro, né? As coisas mudaram, né? Eu acho que você se lembra muito bem quando eu falei que isso não é epidemia para sprintista, mas para maratonista. Exatamente. Isso não é coisa para a gente achar que tá fácil de resolver. Não, isso é uma epidemia. Exato. E quem vive num mundo líquido de soluções imediatas, né? Em que todo mundo acha que você tem um iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3 e a cada 6 meses você pode resolver o seu problema? Muito pouco provável, né? O mundo líquido não se aplica à natureza, né? A natureza tem seu tempo. E nós temos um tempo para aprender a lidar com a natureza, né? Então, nós temos que ter resiliência para lidar com a natureza. Não é uma solução, não pode ser e não há como ser uma solução imediata para tudo, né? Nós simplesmente temos que nos curvar à característica e à natureza do vírus e aprender a lidar com eles. Mas é um prazer estar com você novamente para a gente poder bater um bom papo sobre o que está acontecendo, as novidades, né? E o que 2021 nos reserva. Nos guarda, né? Nos reserva, né? É isso, Carlos. Muito bom. Mas o momento é histórico, né? Você viveu aí uma semana muito especial, a semana do seu aniversário, recebendo um dos presentes mais inusitados, né? E dessas coincidências maravilhosas da vida, um infectologista, epidemiologista, trabalhando na linha de frente, né, do combate ao coronavírus, coincidentemente, receber a vacina de uma forma especial, né, no hospital onde você nasceu. Foi isso a história, é isso? Essa é a história mesmo, né? Eu nasci no Veracruz às 4 da manhã de 1958, né? E já nasci chorando, Emerson, né? Mas não foi de sofrimento de ver a luz, né? Foi porque eu devo ter percebido que alguém não lavou as mãos ao me amparar. Naquela época, então, né? Já naquela época eu já estava reclamando por alguém, né? Não cuidando da higiene, né? Não cuidando dos princípios básicos de higiene. Isso, muito bom. Mas o hospital é um hospital que sempre me acolheu, né? Desde quando eu nasci, né? E eu tenho muito prazer de trabalhar lá.
Assim Que como bom. tive muito prazer de trabalhar com você no Odete, né? Você como residente, né? Você era Exato. residente na época, né? Residente, E eu residente. fazendo pesquisa lá sobre Infecção hospitalar. infecções em obstetrícia, né? Foi um baita de um conhecimento acumulado maravilhoso, né? Que As bom, que bom. instituições públicas, Emerson, eu nunca fui tão fã delas como nessa epidemia, né? Que bom. Temos que nos orgulhar, não é isso? Ô, Carlos, então foi um momento emocionante, né? Eu acho que para você Foi, receber a vacina, né? Eu acho que foi foi uma semana espetacular, Emerson. especial, né? Foi muito legal, né? Muito bom. Eu escrevi um texto que eu te mandei hoje, né? Você viu, Isso, né? A metamorfose, né? a metamorfose. A Dependendo do metamorfose. andamento da live, no final eu vou querer que você leia, que declame o texto para gente ao final da live. É quase uma Quem, poesia mesmo. quase uma poesia. Quem ficar até o final vai ter esse prazer. Ah, vai Então, ser um Carlos, prazer. ficou bem lindo mesmo. E, ô Carlos, então é o seguinte, né? A gente tem aqui uma série de dúvidas, né? Muitos seguidores aqui, né? Mandaram perguntas aqui para gente. Mas eu queria contextualizar um pouquinho, Carlos. Eu acho que a gente continua ouvindo ainda no Brasil, né? Essa questão relacionado às vacinas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, você Sim. já falou isso nas duas lives, e mesmo assim é uma dúvida das mais constantes, o questionamento em relação à vacina e o tempo de desenvolvimento delas. A questão de que as vacinas é muito pouco tempo, explica para as pessoas pela terceira vez que essas vacinas não têm 8, 9 meses de desenvolvimento, né? Fala um pouquinho para as Não, pessoas, não, tira mais uma vez esse mito, claro, porque continua sendo o mito mais frequente assim nas conversas ainda. claro. Isso é importantíssimo, Emerson, porque as pessoas têm dúvidas sobre o conhecimento científico. Acham que o conhecimento científico é algo mágico, né? Que você bate uma varinha de condão e de repente nasce uma droga maravilhosa, nasce uma descoberta sensacional. Não. Conhecimento científico é como uma casa que você constrói tijolo a tijolo, né? É, e passando no meio um cimento para que aquilo fique bem estável, né? Conhecimento científico é isso. O conhecimento científico não brota, né? De repente, né? Então, é, as vacinas para essa epidemia, elas começaram lá decifrando, né, o código genético, né? Vem de lá, é de muito tempo atrás, não é da agora. Vacina para coronavírus nós temos para animal há muito tempo, né? Nós temos surtos em medicina veterinária devastadores do ponto de vista de produção, de capacidade de produção. Então, no princípio do século passado, nós tivemos aves desenterradas com mortas por surtos de coronavírus. Então, isso não é da agora. Coronavírus foi descoberto na década de 60 do século passado. E daí foram desenvolvidas vacinas primeiro para animais, porque para nós humanos, né, coronavírus provocava resfriado comum, né? Ainda bem, porque tem muita gente que tem anticorpo e imunidade em função de contato com esses coronavírus passados. Em 2002, nós tivemos um baita surto, né, que acometeu 28 países. Foram desenvolvidas vacinas para coronavírus. Em 2005 já tinha vacina para coronavírus, muito semelhante a essa do Butantan que nós estamos usando hoje. Só que era para o SARS-CoV-1,
né? Não para o SARS-CoV-2. Mas a tecnologia, a metodologia é exatamente a mesma que nós usamos para outras vacinas. A Coronavac é uma vacina desenvolvida para nos moldes de várias outras vacinas que nós já temos. Não tem nenhuma novidade em termos de desenvolvimento. É uma vacina de vírus vivo e inativado. Bom, o SARS-CoV-1 resolveu muito bem, acometeu 28 países e tudo, e a vacina ela ficou no meio do caminho. Por quê? Porque as medidas de contenção na Ásia funcionaram. Quais foram as medidas que eles usaram que foram mais eficientes do que uma vacina? Distanciamento social, uso de máscaras, higienização, né? Evitar aglomeração, né? Foi o que eles fizeram. E conteve a epidemia, né, do SARS-CoV-1, que tinha uma mortalidade muito maior, né? Esse é outro ponto. É uma característica do vírus. Ele levava as pessoas para o hospital mais cedo, matava mais cedo, e por isso mesmo, né, é uma epidemia mais fácil de controlar pela característica viral, né? Depois teve o MERS, em 2012. Aí vamos voltar a desenvolver a vacina para o coronavírus, né? Aí fizeram nova vacina para o coronavírus. Só que não foi preciso utilizar, porque o MERS ficou restrito a algumas regiões, também pela característica do vírus, por ser um vírus muito letal. O isolamento, quem faz é o próprio vírus. Ele leva a pessoa para o hospital e a mortalidade é muito alta e muito rápida. Mas as pessoas ficaram preocupadas. Espera aí, você tem um SARS-CoV-1, tem um MERS, que é um coronavírus. Nós vamos ter um terceiro vírus. Em 2017, os pesquisadores desenvolveram a vacina para o coronavírus, uma vacina boa. E pesquisaram, principalmente usando a mesma estratégia, né, que foram desenvolvidas vacinas que estavam sendo pesquisadas, vacinas contra ebola, contra zika, chikungunya, dengue, né? Então, o conhecimento científico foi sendo aprimorado ao longo do tempo, e aí descobriu-se essa estratégia de colocar marcadores virais dentro de vírus que não nos fazem mal, que é o caso, por exemplo, de um adenovírus de macaco, né? Que ele não encontra sítio de ligação no ser humano. Mas se você colocar e incrustar nele, ele funciona como um cavalo de Troia. Ele leva, né, carreadores e marcadores genéticos daquela proteína do espinho do vírus do corona. Então, ele carrega, ele não faz nada para a gente, mas a proteína está lá. E nós desenvolvemos anticorpos contra essa proteína. Esse tipo de conhecimento, esse tipo de estratégia, ele não surge do dia para a noite. Ele só acelera num determinado momento. Na medida que você tem um problema de saúde pública que já era esperado pela comunidade científica internacional, você starta um processo de pesquisa ligado àquela linha de raciocínio. Proteínas, estratégia de produção de vacina a partir de RNA, já vem sendo pesquisado há muito tempo para vários outros vírus, para várias outras doenças. Simplesmente, o corona é o problema, vão pegar qual que é a proteína marcadora dele. A proteína marcadora dele é a proteína spike, aquela mais proeminente, né, que fica no arcabouço do vírus. É o espinho do coronavírus.
É ele que se liga ao ACE2, né? E ali, ligando ao ACE2, que ele é incorporado para dentro das nossas células do trato respiratório. Então, na medida que nós conseguimos produzir uma vacina e reproduzir a proteína spike, olha que espetáculo, Emerson. Olha que coisa genial. Os caras pegaram a sequência genética do vírus, que foi descrita no princípio do ano passado, né? No princípio do ano passado foi feita a sequência genética do coronavírus. Aí eles pegaram aquela sequência responsável pela produção daquela proteína spike lá do espinho do vírus, tiraram um fragmento e falaram assim, olha, agora nós colocamos dentro de uma célula humana que vai produzir a proteína. E o que vai acontecer? Essa é uma proteína not self, ou seja, não nos pertence. Então, o nosso sistema imunológico produz anticorpo contra ela. Quem é a usina produtora da vacina? Né? São as nossas próprias células. Olha que espetáculo. Que coisa espetacular. Quando você né? podia imaginar que uma coisa dessa fosse possível? Então, exato. É ciência, né, Emerson? Já pensou quando nós tivermos isso para citomegalovírus, Epstein-Barr, que vamos ter, nós vamos acabar com aproximadamente 85% dos linfomas. Os linfomas, cânceres. Por quê? Porque não tem linfoma, né? Praticamente nós não vamos ter linfoma sem Epstein-Barr, sem citomegalovírus. Então nós temos que controlar esses vírus incontroláveis até hoje. Para quê? Para produzir, para evitar, ou seja, evitando um vírus, você evita um monte de câncer. Que maravilha. Ô Carlos, eu gosto sempre que quando você explica sobre isso, né? Porque eu acho que uma das dúvidas comuns, né? Ainda existe fake news a esse respeito, né? Com frases como não é possível ter uma vacina tão rápido assim, a pandemia só tem 8, 9 meses, já tem uma vacina, isso não é seguro, né? Eu acho perfeito quando você coloca isso, que toda a experiência científica vem de quase 20 anos em relação ao coronavírus, né? E que existe, na primeira live, lá em junho, você falou, tem 100 vacinas para coronavírus sendo pesquisadas. Hoje tem mais de 200. Tem mais de 200 sendo pesquisadas. Então, para que as pessoas entendam isso, não tem uma coisa assim que foi a toque de caixa, não tem uma coisa assim que tudo aconteceu. Não é eu acho que é a nossa sorte, né, Carlos? A nossa sorte dessa pandemia, que ela deu sinais há 18 anos, depois há 10 anos, né? Teve lá o SARS-CoV-1, né? Que ensinou muito para a ciência, né? Eu acho que isso fica um grande recado, assim, né? Essas vacinas não são de agora, essas vacinas têm praticamente 20 anos de pesquisa. O que fez aqui na parte final agora foi acelerar uma parte final do desenvolvimento, né, e de produção, né? Eu acho que isso é muito importante. Ô, Carlos, eu queria perguntar para você uma coisa sobre o preconceito que existe em relação à vacina da China, a coisa da China e tal. Não vou tomar vacina da China. Explica um pouquinho para as pessoas em relação à importância da China, não só em relação à vacina, como em relação à produção de insumos e tal, né? Falar uma coisa dessa em relação às vacinas ou em relação à China, me diga um pouquinho, o cientista, me explica um pouquinho, por favor. O Emerson, veja bem, a China tem 2,5 bilhões de habitantes, não é isso? Aproximadamente, né? É a primeira, segunda economia do mundo hoje, né? Tem um modelo econômico que é um modelo econômico misto. Quem acha que a China é comunista para dentro, né? E capitalista para o mundo. Capitalista para o mundo. E capitalista para o mundo. Então, e onde que ela investiu ao longo dos últimos 30 anos? Ela investiu pesado em ciência.
em conhecimento. Emerson, eu fiz vários cursos e fiz pesquisa durante muito tempo em Boston, lá na Harvard, participando do projeto Hope, né, com vários colegas lá do Children's Hospital, né, com o Donald Goldman, fizemos vários estudos. Você sabe que eu adoro pedalar, né? Eu saía pedalando na beirada, né, do Charles River, né, aquele rio maravilhoso que tem lá, né, que corta o campus lá da Harvard, né? E o que eu via sempre eram as competições de barco, né? Aí você passava assim, eu passava pedalando nas competições. Sabe o que eu mais via? Eram grupos de chineses disputando entre eles, né? Poucos americanos, mas muitos orientais, né? O que que eles, o que esses países fizeram? Eles pegaram e mandaram os seus filhos para estudar numa das melhores universidades do mundo. Para quê? Para que eles voltassem e levassem toda a tecnologia. E isso eles fizeram. O investimento em educação deles foi financiando, né, a aquisição de conhecimento de altíssimo nível, nos melhores lugares do mundo, né? E isso eles fizeram. Montaram fábricas e investiram em ciência de toda maneira, né? Então, hoje você compra ressonância, compra tudo da China, né? Tudo que há de mais moderno no mundo, você compra da China. As pessoas têm o preconceito, não, eu vou comprar aquele brinquedo que estraga no dia seguinte. Isso aí é um pedacinho, né, da capacidade de produção desse pessoal, né? Então, a China hoje um dos principais produtores do mundo de insumos altamente elaborados para a produção de vacinas. Você sabe como que essa vacina é feita, Emerson? É muito interessante as pessoas entenderem, né? Para produzir uma vacina dessa, você tem que, primeiro, identificar o vírus. Você identifica 4 vírus, né? E aquele que for mais semelhante a, ao vírus circulante, né, ele é selecionado. Aí você pega e vai cultivar esse vírus numa célula do rim de um macaco específico. Essa célula ela tem que ser absolutamente igual, idêntica. Chama célula vero. Aí você vai pegar o vírus, coloca na célula e vai reproduzir um vírus absolutamente idêntico numa célula idêntica. Então, isso não é para qualquer um fazer. Não é qualquer lugar que faz uma coisa dessa. Você tem muita tecnologia e muito conhecimento acumulado por trás disso. Aí você vai pegar o vírus, reproduziu, pega uma parte, a proteína spike, retira aquela proteína do vírus e injeta e coloca dentro de um adenovírus de macaco. Aí sim, você vai ter um veículo, né? Mas isso eu estou resumindo resumindo do resumindo do resumindo, né? Alguma coisa extremamente sofisticada para entender o que é o investimento nos nossos filhos para estudarem num lugar de referência, né? E qual o efeito disso? O mundo passa a depender de um conhecimento muito sofisticado. Então, a China hoje é capaz de produzir conhecimento, produzir insumos os quais insumos estes que nós dependemos, que a universidade, que a Oxford depende para produzir a vacina dela. A vacina veio da Índia, mas quem forneceu insumos para a Índia foi a China. Então,
nós estamos lidando, né, com o nosso parceiro comercial, para o qual nós oferecemos commodities, né? Oferecemos as nossas montanhas aqui atrás, né? Um pedaço das nossas montanhas, soja, né? Frango, produzimos, nós somos um celeiro do mundo, importante para eles, né? Mas absolutamente dependentes em termos de tecnologia sofisticada. Que coisa, né? É um aprendizado tudo isso, né? Eu acho que essa sua fala assim, tira um preconceito que muitas pessoas têm, e a gente tem ouvido essas falas, né, às vezes até de pessoas que são importantes, né, de gestores e de políticos e tal, né? E o Brasil é isso, né? Acho que a falta de informação a respeito da potência que é a China no sentido de desenvolvimento de vacinas e insumos, né? Não depende Sim, só a vacina, né? Depende dos insumos também que vem de lá, né? sim, de várias substâncias que vêm de lá. Eu acho que nós não devemos ficar dependentes da China. Não, nunca. Aliás, dependentes de ninguém, né? Se você quiser ser, de fato, livre, você não pode ser dependente, ou senão você tem que ter capacidade de troca, né? Troca e troca em alto nível, né? Então, nós não podemos ser dependentes nem da China, nem dos Estados Unidos, nem da Alemanha, nem de ninguém. Mas nós temos que ter uma capacidade de negociação num patamar muito próximo, né? E é por isso que nós não podemos depender só de commodity para negociar com o mundo. Nós temos que investir em educação pesada, investir em tecnologia, né? Aí sim, né, nós não podemos ficar à mercê, né, de quem quer que seja, né? É, exato, né? E eu Para acho você que ser livre, você tem que ser dono do seu destino, né? Não tem outra e forma. justamente o que o Brasil não tem feito nos últimos anos, né? Mas eu acho que isso já é um assunto para uma outra live, né? Que o Brasil não está Mas investindo eu acho que nisso, está né? Nessa dentro do liberdade contexto, né, tecnológica. Emerson? Está dentro Exato. do contexto que nós estamos discutindo, né? Ô, Carlos, eu queria que você falasse um pouquinho, Carlos, porque foram aprovadas duas vacinas em caráter emergencial. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que que é isso, assim. O que que é uma vacina aprovada de uma forma mais ampla e o que que é o caráter emergencial, assim? Isso traz alguma... Essa frase ou essa fala, para mim, eu percebo que na população em geral isso traz uma certa insegurança. O fato de ter sido aprovado de forma emergencial, parece que foi uma coisa que foi aprovado assim sem uma, uma segurança adequada. E não é nada disso, né? Assim, Nada queria que você disso, falasse um pouquinho nada disso. distante disso, né? Fala um pouquinho Eu, sobre isso, assim, o que que é, né, o fato dessa aprovação emergencial, assim. o Emerson, você sabe, eu trabalho com pesquisa clínica há mais de 30 anos, né? Bem mais do que isso, né? E quem trabalha com pesquisa clínica sabe que quando você termina um estudo, ainda ficam muitas perguntas, né? Não tem, você não responde todas as perguntas, né? Os órgãos regulatórios no mundo inteiro, para você aprovar uma droga para um determinado uso, você tem que ter vários trabalhos randomizados, duplos cegos, com grupo controle, sabe? É tudo muito, são estudos, né, muito bem feitos que são exigidos para que as pessoas, para que essas agências considerem aquele produto como um produto seguro para ser usado para aquela indicação, né? As vacinas são dos produtos, correspondem a um dos produtos mais sofisticados e onde se tem mais exigência. Por que isso? Porque no passado, né, na década de 40, na década de 50, foram feitos absurdos em termos de testes em humanos, né?
E mesmo depois disso, foram feitos testes nos Estados Unidos, assim, eticamente condenáveis. As pessoas foram presas, julgadas, né? E surgiu uma legislação mundial de controle de produção de insumos para a área médica. Inclusive regras para essas pesquisas, tanto em animais quanto em humanos. Regras extremamente rígidas. E essas vacinas, elas passaram por todas essas regras, né? Então, elas são de qualidade? Se avalia se qualitativamente elas são adequadas, elas têm uma lógica científica, elas são eficazes, elas previnem a doença? Sim. Em qual proporção? Estabelece-se que o mínimo aceitável é 50% de redução na carga de doença, né? E são seguras? Sim. O benefício do uso é maior do que o risco? Sim. Qual é a incidência de problemas, de efeitos colaterais, num grupo controle, de um grupo, no grupo que tomou a vacina? Então, aí sim, se ela é uma vacina com qualidade, reduz a carga de doença e tem um nível de segurança que é estabelecido também, ela pode ser utilizada. E ela passou por tudo isso, né? Ela passou por tudo isso. Porque ela tem 50,39% de eficácia. A outra tem 70% e a outra 91%. Né? Então, eu quero a de 91%. Né? Não tem sentido esse raciocínio. Por quê? Porque a metodologia com que o estudo foi feito e a população que um estudo foi feito e outro foi completamente diferente. Não deu tempo das empresas e dos pesquisadores estabelecerem quais seriam as regras do jogo, né? Então, a Coronavac foi testada em profissionais de saúde, a população de altíssimo risco, né? E passou passou bem nessa população. As outras foram utilizadas na população em geral. Então, o resultado é muito melhor. O resultado parece ser muito melhor, mas a população é diferente. Então, uma vacina que evita qualquer forma de clínica da doença em 50,36, né? E tendo sido testada, né? Naquele pessoal de maior risco, né? Ela, para mim, é muito confiável. 76% das pessoas 78% não apresentaram, ou se apresentaram formas clínicas leves e ninguém teve nada de grave. Para mim, né? Eu estou guardando minha corona aqui no braço esquerdo com muito orgulho, entendeu? E com muito prazer. Semana que vem chega a da Oxford. Também todo mundo tem que abraçá-la com muito prazer, né? Para sair exatamente dessa penúria que nós estamos passando ao longo desse ano. Que bom, que bom. Recentemente eu vi um colega infectologista falando isso. Nós tivemos apenas uma vacina com 50% de eficácia, ela seria importantíssima, seria suficiente para acabar com essa pandemia. Ele falando isso. Se tivesse só uma com 50%, nós estaríamos muito, muito bem para poder combater tudo que a gente está vivendo, né? Olha, tem um detalhe importante. Eu trabalho há mais de 30 anos com um estatístico genial, o Braulio Couto. O Braulio, nós fizemos uma avaliação. Quantos por cento nós precisamos de vacinar da nossa população com a vacina com 50% de eficácia para proteger qualquer forma clínica da doença, para controlar esse problema, para controlar de fato, né, essa epidemia. Se nós vacinarmos 70% da população de risco, incluindo aí profissionais
e pessoas acima de 60 anos, qual que é o resultado? Né? Nós estamos com o problema resolvido. Com boa parte, nós não vamos ter superlotação em CTI, né? A mortalidade cai abruptamente e depois nós vamos vacinar o restante da população. Aí nós vamos conviver com esse vírus, assim como convivemos com a influenza, que mata nos Estados Unidos 20 mil pessoas por ano. Né? Influenza é um problemaço. Nós ainda temos que evoluir no controle da influenza. E vamos evoluindo no controle do corona daqui para frente. E vamos ter tecnologia para enfrentar os novos vírus que virão. Com certeza, nós vamos ter outros desafios como esse ou mais contundentes do que esse. É mesmo, cara. Vamos ter. Na primeira live em junho você falou assim, ó, o mundo monitorava aí pelo menos uns 20 micro-organismos aí e o coronavírus furou a fila. Você disse essa frase lá atrás. Exatamente, Falei, exatamente. É uma frase impactante, né? Ô, Carlos, e vamos continuar assim, Emerson. A população cresce, o mundo ficou um só, né? E os micro-organismos circulam com uma velocidade absurda. Um dos problemaços que nós temos pela frente para resolver é bactéria multiresistente, né? As KPCs da vida que estão dominando os hospitais, principalmente na epidemia, onde as medidas de controle nas unidades de terapia intensiva, você tendo que pronar e despronar os pacientes obesos, né? Com aquele monte com tubo, com catéter, né? A qualidade dos cuidados cai muito. Então, o indivíduo ele sofre com corona, mas morre de bactéria multiresistente. Oh, meu Deus. Ô, Carlos, eu queria conversar um pouquinho, né? Eu acho que para tranquilizar um pouco a população está um pouco insegura, né? Eu sinto que as pessoas estão um pouco inseguras, um pouco com a nossa liderança, né? Um pouco com a gestão da crise, uma crise sanitária sem precedentes, né? Precisávamos, assim, realmente de uma gestão científica, inteligente, proativa, né? Sem negacionismos e sem fechar os olhos para o problema. Mas eu acho que eu queria dar uma mensagem de tranquilidade, assim, né? Poucas pessoas sabem, né, Carlos, que o Brasil tem um dos maiores e melhores programas nacionais de imunização, né? Assim, que eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Andei lendo, parece que são 27 mil postos de vacinação espalhados por todo o território brasileiro, numa capilaridade super importante de áreas carentes e de áreas nobres e chegando de uma forma muito ampla no Brasil, ou seja, o Brasil tendo a vacina, nós somos um país competente para vacinar e temos a capacidade de vacinar a nossa população com a velocidade até maior do que muitos países desenvolvidos. Isso é verdade? É totalmente verdade, né? A experiência com vacina nossa começa com Oswaldo Cruz, lá no princípio do século. O programa nosso de imunizações, o PNI, ele foi fundado em 73. É um programa, quem não se lembra do Zé Gotinha, né? Do senhor Prevenildo, né? que tinha inclusive quadrinhos sobre isso, né? Então, nós temos sim uma experiência enorme de vacinação, né? E eu vivi isso no grupo escolar onde eu estudava, né? O cara chegava com uma pistola para vacinar contra a varíola, né? E eu já fugi de uma fila de vacinação. Uma vez eu fui vacinar, Emerson, e botaram os meninos todos em fila, né? E o maior lá na frente foi vacinar. Quando ele foi vacinar, ele desmaiou. Aí a fila inteira foi embora correndo. Então, mas isso fez parte da minha infância, né? Ou seja,
nós já temos um programa de vacinação altamente experiente, super capilarizado, é certamente um dos melhores programas de vacinação do mundo, que sofreu muito nos últimos anos. Se as pessoas que estão nos assistindo lembrarem bem, né, cortaram verbas das universidades, das pesquisas, cortaram verbas do programa de imunização também. Né? Qual a consequência? A consequência é que nós ficamos cada vez mais dependentes da China, dos Estados Unidos, para produzir coisas elementares, das quais nós dependemos. Então, o nosso PNI, né, ele é um programa de sucesso. Nós controlamos meningite, controlamos sarampo, né, voltou agora, né, mas estão controlando. Poliomielite, né, tem gente que nunca viu pólio na vida, só vê as pessoas sequeladas de pólio. Né? Mas as pessoas não conhecem. As pessoas não conhecem sarampo. Né? Isso é incrível. Né? E a varicela começa a ficar difícil. Você ensinar medicina hoje para o pessoal que você ensina só com livro, porque as vacinas elas transformaram a nossa vida, a humanidade. Então, o nosso PNI é muito competente. E nós temos outras duas coisas fundamentais. Nós temos o Butantan e temos a Fiocruz, com capacidade de produção. Duas instituições seculares, né, com uma experiência enorme na produção de vacinas, que são a nossa segurança, o nosso porto seguro para nos proteger dessas intempéries que nós estamos vivendo e que nós vamos viver no futuro. Isso. O Carlos, você tem uma ideia assim, se o Brasil hoje nós tivéssemos 220 milhões de doses, não, tem que ser 440 milhões, né, porque são duas doses, né? A capacidade, existe um número estimado, assim, se existisse disponível as vacinas, em relação à velocidade de imunização da população, assim, tem alguma ideia, ou no estado, ou em Minas, ou em Belo Horizonte, ou no Brasil, se tivesse a vacina disponível, quantos brasileiros nós conseguiríamos vacinar diariamente ou por mês? Tem uma ideia assim? Ou é difícil isso? Não, tem sim. A capacidade de vacinação ela é bem definida, principalmente com uma vacina que não seja tão exigente quanto uma vacina que precisa de freezer a menos 70 graus. Né? Aí é complicado. Né? Aí não é qualquer lugar que você vai levar uma vacina dessa. Você pode ter uma vacina com esse nível de exigência em grandes centros, mas não no interior do Amazonas. Né? Não tem jeito. No interior do Mato Grosso, você ter freezer a menos 70. Então, você tem que ter a vacina adequada para o seu território, né? Para a característica da sua população. E a Coronavac, a vacina da Oxford, né? A vacina da Janssen, que está sendo pesquisada, são todas vacinas. A vacina russa, que é a Sputnik. São vacinas que não têm um nível de exigência do ponto de vista de cadeia de frio, né, que outras vacinas têm. Né? Então, hoje, se nós tivéssemos em quantidade suficiente essas vacinas, com certeza, em 6 meses, nós vacinaríamos toda a população de risco nossa. Ou seja, controlamos um problemaço. Nossa vida, do ponto de vista diário, já voltaria quase que ao normal. Em 6 meses. Né? Para vacinar toda a população é mais complicado. Por quê? Nós ainda não temos estudos para vacinação em gestantes, apesar
da vacinação em crianças, né? Nós precisamos de estudos mais consistentes em crianças. E imunossuprimidos, podemos? Em qual fase? Essas vacinas que foram lançadas agora são vacinas seguras para serem utilizadas, principalmente a Coronavac, com a tecnologia super conhecida, uma plataforma que nós chamamos, super conhecida, né? Teoricamente poderiam ser utilizados em grávidas, né? Não podemos utilizar porque não foi pesquisado em grávida, mas certamente é uma vacina que tem muito menos problema em grávida do que poderia ter, por exemplo, uma vacina contra a febre amarela, que é vírus vivo atenuado. Essa é vírus morto, né? Então, não tem muito segredo, né? Mas precisam ser feitos estudos, porque tem alguns subgrupos que precisam ser melhor estudados. São gestantes e crianças. Isso. Então, eu queria entrar exatamente nesse tema, Carlos, falar um pouquinho sobre as gestantes e as lactantes e as crianças, né? A Federação Brasileira da Associação de Ginecologistas e Obstetras publicou uma nota essa semana passada, né? Logo depois da aprovação das vacinas, falando isso, né? Falando que realmente os grupos não foram pesquisados, né? Mas que a decisão poderia ser compartilhada, mais ou menos parecido com o que a Associação Americana fez também, né? Assim, ó, não Exatamente. mas dependendo do potencial, do momento que está vivendo a cidade onde você vive, se você faz parte de um grupo de risco, né? E ainda está gestante, que a decisão poderia ser compartilhada com a gestante. Respeitar aquela que não deseja, não se sente segura, e respeitar também aquelas que desejam fazer a imunização. É o que o mundo está pensando também, Carlos? Isso? É É o o que o que a mundo está prefeitura pensando. pensa? É que o Brasil Sim, vai posicionar sim, dessa forma? É isso? sim, a nossa interpretação é exatamente essa. Quem trabalha com vacina sabe muito bem que, mesmo com vacina de vírus vivo atenuado, que é a febre amarela, se a paciente vive numa área de altíssimo risco, onde você tá inserida dentro de uma episootia, né? Ou seja, mora numa mata, onde os macacos estão morrendo, tem tido casos em humanos, né? Você tem que vacinar essa pessoa. Claro, você compartilha, fala, olha, você está vivendo numa área de risco. Morreu gente ali, morreu gente aqui, macaco morreu, na mata, você não vai vacinar? Claro que você vacina. Você tem condições de sair daqui? Não. Então tá bom, então você vacina. Então, Carlos, eu queria que você falasse exatamente um pouquinho sobre isso, assim, o fato dessa vacina ter um paralelo com outras vacinas que nós já utilizamos em grávida, né? Então, é possível que no futuro, é possível que em 2023, a vacina de gripe que nós tomamos todo ano, que tem influenza, que tem H1N1, né? Provavelmente ter coronavírus junto, é isso? É possível que no futuro isso É aconteça, muito né? provável. Que foi o que Tem, aconteceu com H1N1, né? foi o que aconteceu, né? Ela foi Que você incorporada já na vacina anual, né? foi incorporada, porque era influenza com influenza. Muito simples. Então você tem marcadores genéticos, marcadores imunogênicos, né? De várias cepas diferentes, de vários tipos de influenza, né? Influenza A, influenza B, né? E as suas variações respectivas. Agora, existem estudos, né, que estão sendo feitos tem vacina com essa que usa vetores virais, né? Tem as vacinas que usam segmentos genéticos e tem as vacinas que usam marcadores proteicos. É muito semelhante à vacina para influenza, né? Hoje nós temos liberado essa vacina em várias regiões do mundo, essas três vacinas. Vírus inativado, que é a Coronavac, Uhum. né? Nós temos a vacina com segmento de O RNA, RNA. né? E temos a vacina
com marcadores genéticos em vírus símil, né, em vírus de macaco. Né? A mais tradicional é essa da Coronavac que nós estamos utilizando. Na minha opinião, não teriam, pela similaridade com outras vacinas, não tem problema. Entretanto, né, precisam ter estudos ainda mais contundentes em crianças e gestantes. Né? Mas elas ficarão protegidas. Na medida que a população for sendo vacinada, você tem uma imunidade coletiva que protege essas pessoas. O vírus para de circular. Ótimo. Mas isso já está... as gestantes estão dentro da programação ou elas nem entram na programação, por enquanto? Não, nesse momento não. Não, porque não tem estudo, não vai uma coisa... Não, você não pode fazer chancelada isso não existe, né? Não, é isso, não, né? não. Perfeito. Você tem um uso emergencial que foi liberado, porque ainda faltam informações científicas suficientes, né, para responder algumas perguntas, como, por exemplo, quanto tempo essa imunidade vai durar? Né? Quem já teve pode tomar? Né? Quem não teve pode tomar, e o que acontece se tiver contato com o vírus? Existem muitas perguntas. Entretanto, nesse momento, o benefício é superior ao risco. Portanto, nós temos que usar, porque senão nós não saímos dessas ondas subsequentes que nós chamamos atenção lá atrás nas lives anteriores. Né? Que se nós não controlarmos isso agora, Emerson, o que acontece é que nós vamos ter ondas epidêmicas igual essa que nós estamos vivendo agora até 2024. Né? Até termos isso é um arraso do ponto de vista econômico. Né? Então, a imunidade de rebanho, a imunidade coletiva, do ponto de vista natural, ela só chegaria daqui a 2, 3 anos. Né? E se deixar o vírus viajar, falar assim, não, todo mundo vai infectar mesmo, não tem jeito, então expõe todo mundo. Isso é de uma crueldade de Auschwitz. Né? Então você mata boa parte das pessoas, né? Em nome de quê? Não, em nome dos mais fortes sobreviverem. Entendeu? Então, isso, ética, isso não faz parte da nossa formação ética, moral, né? E definitivamente. Né? E outra coisa, deixar o vírus viajar, né? Nós vamos deixar o vírus viajar como uma forma de, deixa ele viajar. Muitas autoridades falaram isso, né? Deixa o vírus viajar, que você vai ter centenas de variantes virais. Cada uma com uma características, umas muito boas e outras péssimas. Vide Manaus, vide Inglaterra, vide África do Sul. Exato. Vou ver se eu consigo falar sobre as variantes, né? As variantes no final a gente falar aqui, porque o Reino Unido, né? O crescimento da contaminação, né? Mas, Carlos, estão perguntando muito aqui também sobre as mulheres, as tentantes. Tentantes, Carlos, são aquelas mulheres que estão tentando ficar grávida, que estão querendo ficar grávida. A Federação Brasileira de Ginecologistas e Obstetras colocou que as tentantes poderiam vacinar, não precisando mostrar um teste de gravidez negativo, essas coisas, não precisava de exigir isso, mas que também não tinha informação em relação assim, a tempo, quanto tempo esperar, né? Você, como epidemiologista, estudando essas vacinas, você teria algum parecer, alguma opinião? Acho que não. Sim, não tem dúvida, Emerson. As tentantes, em geral, têm menos de 45 anos. Entre 45 e, vamos colocar, 25 anos de idade. O risco dessas pessoas, ao adquirirem uma infecção viral, mesmo estando grávidas, não é muito diferente da população com a mesma faixa etária. É claro que no último trimestre, qualquer infecção viral
complica e pode complicar uma gravidez, né? Mas, enfim, as tentantes, elas entram, né, pela faixa etária na escala de prioridade de vacinação de acordo com a sua própria faixa etária. Entendi. Ou seja, vão ser vacinadas na sequência. Elas têm alguma importância de vacinar? Nenhuma, nenhuma, né? Por quê? Porque, primeiro, elas são tentantes, elas não estão grávidas. Se estiverem grávidas, elas entram no critério de vacinação em grávida, né? Que nós ainda temos estudos em andamento, né? Fora disso, estão dentro da faixa etária de que deverão ser vacinadas de acordo com as prioridades do SUS. Ótimo, ótimo. O Carlos, alguém perguntou aqui, as tentantes profissionais de saúde, aí é outra história, ela vai entrar no critério de profissional de saúde, Profissional deve de ter saúde. prioridade, né? Com Prioridade certeza. importante, né? Com Em certeza. relação, em relação a mulheres que amamentam, Carlos, também não foram incluídas né, nos grupos de pesquisa, não é isso? Não, não foram incluídas, mas É. vacina de vírus morto, né? Vacina de vírus inativado, né? Não Uhum. tem a menor importância para lactante, né? É, Não tem a menor que, importância, né? que bom, Então, se comporta como pessoas da faixa etária dela. Mas, perfeito. enfim, né, tem estudos que ainda estão sendo feitos para poder confirmar essa, isso que eu estou dizendo, que na realidade é baseado em várias outras vacinas que nós temos com a mesma característica. Que bom, muito Isso eu estou bom. me referindo à Coronavac. Uhum. Né? Ô, Carlos, e as pessoas que vacinaram, que vão entrar agora no grupo de prioridade da vacinação, assim, eu recebi muitas perguntas em relação assim, quando identificar que é uma reação à vacina e quando identificar que, não, que é a própria doença, assim. Me trouxeram essas dúvidas, mandaram essas perguntas assim em relação a o que seria uma reação vacinal à vacina de coronavírus e a doença, como diferenciar isso. Bom, a reação à vacina, Emerson, são reações muito brandas. Dá 1,6% de efeito colateral, né? E não tem diferença do grupo controle que não tomou nada, né? É o quê? É uma dor no local de aplicação, né? Não tem muita diferença, né? Então não tem que valorizar isso porque não houve diferença entre grupo vacinado e não vacinado. Ah, teve uma dor de cabeça, teve uma. Bom, dor de cabeça você pode ter com a doença e pode ter com a vacina, né? Mas não houve diferença do grupo controle. Então, essas reações são completamente. Não há motivo de valorizar isso. Reação alérgica pode ter? Pode, né? Pode ter reação alérgica. Se você tem histórico de alergia, consulte o seu alergista para saber a que você tem alergia e se tem algum componente da vacina que possa causar isso, né? Mas Muito bom. certamente não tem muito significado esses efeitos colaterais que são infinitamente menores do que a doença, né? Que bom. Ô, Carlos, perguntaram aqui sobre quanto tempo depois de tomar a segunda dose que a mulher poderia engravidar. E a Joana respondeu aqui por volta de 30 dias depois da segunda dose, talvez seria um tempo, né? 15 dias, né? 15 15 dias é dias, para já ter pode namorar e imunidade. engravidar. 15 dias para ter imunidade, né? Com 15 dias, a pessoa já produz anticorpos suficientes, né? E produzir anticorpos suficientes, né, não impede ninguém de engravidar, né? Então, é a partir disso. Se quiser ter uma gravidez segura, né, é por aí.
Que bom, que bom. Ô, Carlos, eu recebi muitas dúvidas. Eu acho que eu queria até perguntar a sua opinião sobre isso em relação às vacinas no setor privado brasileiro, assim, né? Teremos vacina no setor privado brasileiro? Serão seguras? E do ponto de vista assim ético, né? Do ponto de vista humano, né? Assim, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, assim, se você acha que teremos e um pouco da segurança também disso, né? O Emerson, uma vacina, qualquer vacina para entrar no Brasil, seja para o setor público, seja para o setor privado, ela vai passar por aqueles critérios que o país inteiro assistiu quando a Anvisa apresentou no último domingo os resultados da Coronavac e da vacina da Oxford. Foi simplesmente espetacular, né? Eu fiquei emocionado de ver aquilo, porque a Anvisa mostrou que é independente. Né? Me deu muito orgulho de Eu ver um fiquei muito órgão feliz público também. apresentando, né, a metodologia com a qual ela trabalha. Que eles foram lá, viram o processo de produção, conferiram os itens que são estabelecidos para que a vacina seja avaliada, para que a capacidade de produção, as boas práticas de produção, tudo isso foi checado para ambas as vacinas. E isso acontece com todas as outras vacinas. Se vem para o setor público, se vai para o setor privado, né, o critério de avaliação e o rigor é exatamente o mesmo. Né? Então, essa é um show de bola que a Anvisa deu e mostrou que a população pode ter segurança do que está sendo ofertado a ela. Um aspecto importante é que provavelmente nós não vamos ter vacina para todo mundo num curto espaço de tempo. Nós vamos precisar, né, para chegar no setor privado, né, você tem que ainda vai demorar um tempinho, né, porque o setor público nós temos Prioridade. Pela Constituição, a Constituição estabelece isso, né? Saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Então, diante de uma pandemia, né, o Estado tem que prover tudo, né? Seja para rico e para pobre, para a população como um todo, né? Então, o setor privado ele pode sim participar desse processo, mas ele não é a prioridade. Que bom, que bom. É muito bom ouvir você falar isso. Parabéns. Ô Carlos, Obrigado, Emerson. queria que você falasse um pouquinho, né? Essa semana circulou um vídeo da doutora Margarete, da Fiocruz, né? Um certo desabafo, né? Como pesquisadora, cientista, né? Preocupada um pouco com a gestão da pandemia por parte do governo federal e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, quando você fala quanto tempo nós teremos as vacinas, né? Isso não depende só da ciência, né? Depende muito do poder público, da gestão pública. Às vezes, isso pode atrasar uma imunização que seria tão importante para a população em geral, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu olhar em relação a isso, e o que você vê em relação a isso, assim, quanto tempo nós vamos, em junho de 2020, você disse para mim que não estava sendo pessimista, mas era coisa para 1 ano e meio, 2 anos. Você falou isso para que para que essa vacina tivesse ali pronta no final do ano, início do ano, e aí sim você fez até uma brincadeira, falou: a ciência provar que funciona, depois produzir, depois distribuir para 7 bilhões de pessoas e chegar no nosso deltoide, é uma distância muito grande. Eu queria ver o que você enxerga do Brasil, né? E talvez um pouco de Minas e de BH, né? Então, fala um pouquinho sobre Tá. isso aí. Bom, primeiro, o desabafo da Margarete, ela é uma pessoa extremamente sensível, muito dedicada, muito bacana, sabe?
na qual eu tenho o prazer de, já tive inúmeras participações junto com elas em eventos, é muito inteligente, muito bacana. E ela ficou muito preocupada com a nossa relação internacional, né? Porque isso é público, é notório, né? O presidente, os filhos do presidente, os ministros, vários ministros, fizeram e foram deselegantes com a China, né? E a China deu o recado. Disse, olha, vocês foram mal educados comigo. E foram mesmo, todos nós vimos isso, né? Então, você tem uma cultura oriental que você tem que respeitar, né? Espera aí, do ponto de vista de política internacional, né? Você não pode fazer o que esse pessoal fez, né? Isso não é relacionamento internacional. Você não faz isso com seu vizinho de porta. Se você brigar com seu vizinho de porta, é um problema. Principalmente se você depender do elevador dele, que o seu está estragado e você mora no 24º andar. Se ele trancar, você vai ter que descer 24 andares e subir 24 andares carregando uma feira, né? Então, você não faz isso com ninguém. E foi por isso, e a minha grande preocupação é que se nós continuarmos com nossa política internacional do jeito que nós tivemos e que está indo, né, nós vamos ter muito problemas, né, muito problema, e não é só com vacina. Vacina é por causa de uma questão emergencial, né? Nós estamos virando párias do mundo, né, em função da nossa política internacional, né, e da nossa política interna também. Portanto, eu tenho muita preocupação, sim, né, com a nossa capacidade de produção de vacinas, com o investimento em instituições que, na hora do tranco, são elas que seguram, né? Que são as nossas instituições públicas, que é uma Fiocruz, que é um Butantan, né? Um Adolf Lutz, né? O Emerson, a cepa P1 que nós identificamos no Amazonas, com aquela catástrofe toda, foi identificado em 2 japoneses voltando para o Japão. Nós não identificamos aqui, né? Essa mudança genética. Significa o quê? Nosso processo de vigilância epidemiológica é muito frágil. É muito frágil. Então, isso mostra que nós temos muito a fazer, investimento em instituições que vão fazer a segurança nacional. Mudou o conceito de segurança nacional, mudou muito, né? Não é esse que de você produzir armas para defender suas fronteiras. Isso também, né? Mas é produzir gente e instituições capazes de responder a demandas científicas, né? Isso é segurança nacional. Eu vejo que nós vamos ter, sim, vacinas para o segundo semestre desse ano em quantidade suficiente. Aí agora, hoje, chegaram as 2 milhões de doses, né, da vacina da Oxford, que a Índia, né, benevolentemente cedeu, né, cumpriu um contrato que já existia, né, na realidade. Os insumos para a produção, a Anvisa liberou mais 4 milhões de doses, né, da Coronavac, que foram produzidas no Butantan, e muito provavelmente, dentro de alguns dias, chega o insumo para mais 11 milhões de doses, o produto básico para a produção da Coronavac. Então, com isso, nós devemos chegar aí em breve a 15, 20 milhões de doses de vacina. Corresponde a cerca de 10%, menos de 10% da nossa população, mas com a priorização que tem havido,
né, isso já vai ser suficiente para que a gente consiga colocar, né, o rosto para fora d'água e respirar um pouquinho a partir do segundo semestre desse ano. Então a gente vai conviver com essa pandemia por mais quanto tempo, doutor Carlos Starling? Vamos conviver com máscara no rosto, com distanciamento social, com o mínimo de aglomeração, né, possível, se possível nenhuma, né, até o princípio do próximo ano. É mesmo, Carlos? Até Meu Deus. fevereiro, março do próximo ano, nós vamos ter que insistir com essas medidas para que o problema não volte com nós não tenhamos novas ondas, né, epidêmicas E as como nós variantes, temos né, tido. Carlos? E as variantes variantes, né? As E as variantes vão variantes do Reino influenciar nas Unido lá, né? vacinas? Podem influenciar, sim. Conforme as mutações que vão acontecendo, nós temos essa mutação atual, que é a N501Y, né, que definiu a variante P1 lá no norte, lá em Manaus, né, a variante inglesa, são todas nesse locus, né, N501Y, da sequência genética do vírus. E isso altera a proteína spike, né? Isso pode afetar algumas vacinas. Felizmente, e técnicas de diagnóstico também, né? Então, nós vamos ter que ir ajustando as nossas técnicas de diagnóstico em função dessas novas variantes. Deixa o vírus passear, né? Ele passeia e nós temos que ficar trancados dentro de casa, né? Então, aquela política lá do princípio, que alguns governadores, deixa o vírus passear. Não deixa o vírus passear, não, que é fria, né? Ele vai acabar nos trancando dentro de casa e tirando o nosso sorriso, né? O nosso sorriso, exatamente. Ô Carlos, não, muito bom, muito bom. Ô Carlos, em relação ao tratamento de coronavírus, estamos falando de vacina, mas então o recado que você dá é que o tratamento precoce, então, continua sendo uso de máscaras, álcool gel, higiene, distanciamento social. É isso, então? Essa é a prevenção fundamental, né? Para pacientes que desenvolvem formas clínicas com insuficiência respiratória, o uso de corticoides se mostrou extremamente eficaz, né? Nenhum outro tipo de tratamento foi considerado adequado. E é muito interessante, Emerson, você tocou nesse assunto, né? E esse assunto ele é importantíssimo, né? Porque o Brasil tem uma sociedade extremamente medicalizada. Você encontra uma farmácia numa esquina, outra na outra, né? O sonho é ter uma farmácia no meio da Lagoa da Pampulha. Não sei para quê, mas só faltam colocar uma farmácia lá no meio, né? Ou seja, uma sociedade medicalizada, né? Significa o que nós queremos ser solução fácil para tudo, né? Solução que é uma pílula para resolver tudo, né? Isso tem uma crueldade na hora que você pega um saquinho de ilusão, né, e entrega para as pessoas. Esses remédios aqui, eles vão controlar, evitar o vírus. Nada comprovado do ponto de vista científico. Mas você tem que vender ilusão para as pessoas. É ilusão de para frente Brasil, né? A ilusão do milagre brasileiro, né? E o brasileiro compra essas ilusões, né? O espírito, assim, crédulo do brasileiro acaba comprando essas ilusões. E nessa epidemia, o que fizeram? Criaram tratamentos fake, né? Sem comprovação científica. Criaram até um aplicativo que tiraram do ar ontem, né? Por quê? Porque é um aplicativo criminoso que induz as pessoas à automedicação que estava no site do Ministério da Saúde. Olha só,
Estava no site. Ah, não, foi um hacker que colocou. Mentira! Não foi hacker coisa nenhuma. São as pessoas que estavam lá e que defendem esse tipo de tratamento, assim como o ministro e o presidente, né? Então, essas pessoas foram chamadas em Manaus para poder resolver um problema distribuindo saquinho de ilusão para as pessoas. Deu no que deu, né? Então, isso é extremamente sério. E olha só, venderam uma sociedade medicalizada que adora uma pílula e, ao mesmo tempo, que adora um celular. Então, desenvolveram um aplicativo e um saquinho mágico, né? O que é isso, né? Isso é de uma perversidade absurda, porque as pessoas acreditando naquilo deixavam de usar a máscara, aglomeravam, né? E o que aconteceu? Explode a epidemia, né? Então, isso é criminoso, isso é crime contra a saúde pública. É crime contra a economia. Por quê? Porque gastaram bilhões produzindo esses negócios. Só para distribuir, foram 250 milhões para distribuir esses remédios. Certo? Então, isso é dinheiro público. Isso é má versação de recursos públicos, né? Então, essa exposição ao vírus, né, acaba levando muita gente a se contaminar. 80% das pessoas vão sair bem. E isso gera a sensação de que aquilo funciona. Mas na hora que você faz o estudo certo, né, você vai ver que não. E esses 80% quem tá no grupo dos 80%, se tivesse tomado água benta, teria ficado muito bem. Teria Esse é o ficado muito bem raciocínio, né? também. Se ele estiver no grupo de 80%, né? Só que se essas pessoas tivessem tomado cuidado, elas não teriam transmitido para as outras 20 que vão superlotar o sistema e vão morrer. Essas 20, inclusive, os seus próprios parentes, né, os seus pais, os seus avós e elas próprias, né, se elas tiverem com o IMC, com o índice de massa corporal, acima de 30. Acima de 25 já começa a ficar complicado, né? Então, isso é um crime que foi cometido contra a saúde pública brasileira. E principalmente porque alguns desses kits e alguns colegas nossos prescrevem, inclusive, corticoide no princípio da doença. Corticoide em qualquer infecção viral, nós já estamos cheios de trabalho, mostrando que aumenta a carga viral e aumenta a mortalidade. Então, se você quiser ajudar alguém, não prescreva essas coisas, nem muito menos corticoide no princípio da doença. Os outros remédios, né, vão intoxicar, né? Alguns deles vão até matar germe, parasita, cuidar de piolhos, sabe? Né? O que também não é ruim, mas não serve para esse vírus. Que bom, muito bom. Espero precisar de conversar menos com você esse ano, tá, Carlos? Mas eu acho que a gente vai ter que se encontrar mais vezes ainda durante esse ano, tá bom? Não, com certeza. Eu espero ter boas notícias para os pediatras, para você, para os obstetras, para as gestantes, né? Certamente vamos ter, né? Certamente, né? Com o avançar das pesquisas. Rogo para isso. Isso, exato. E né? fica para o seu site, né? A Metamorfose, né? Eu queria que você lesse a Metamorfose. Dá para ler a Metamorfose? É muito grande ou dá para ler a Metamorfose? A Metamorfose, o Emerson, eu acho que nada melhor do que a gente terminar uma live, né? Eu acho que ela fica aí no seu site. Vamos tentar ler, né? Eu acho que rapidinho dá. Né? Isso. Então, gente, para finalizar a Metamorfose, aqui, né? Para finalizar, o Carlos vai ler um texto que ele escreveu, uma crônica que ele escreveu e que vai ao ar amanhã no site do Instituto Nascer e no jornal Estado de Minas. Eu li, acabei de ler, fiquei emocionado e eu queria muito que você finalizasse essa live lendo essa linda crônica com a sua voz. Vai ficar registrado para sempre. Tá bom, tá joia. A Metamorfose. Dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião, foi meu aniversário. Ganhei de presente, por coincidência astral, a vacinação contra a Covid-19, que começou exatamente nesse dia D e na hora H.
Fui vacinado no Hospital Veracruz, mesmo nosocômio, onde nasci e trabalho há 32 anos. Logo depois da agulha transfixar a minha pele e depositar milhares de cadáveres de coronavírus em meu deltoide esquerdo, percebi uma transformação imediata. Meus sentidos ficaram mais aguçados e passei a ver detalhes que nos escapam aos olhos quando a angústia e a incerteza permeiam a alma. A falta de horizonte gerada pela epidemia fez o mundo ficar cinza. 1000 tons de cinza, sem nenhuma sensualidade. Pelo contrário, nunca vi nada tão árido e broxante quanto o estresse epidêmico. Máscaras tampando o sorriso, óculos escondendo o brilho dos olhos, ausência de apertos de mão, abraços à distância, 3 beijinhos, nunca mais. Passamos a valorizar coisas que fazíamos automaticamente sem perceber a sua beleza. Trata-se do valor intrínseco do jeitinho de cada um. Tudo que nos foi negado pelo vírus e fez o mundo ficar cinza, insípido e inodoro. Mesmo antes da espetada tão esperada, ao desembarcar do elevador que me levou até o local da vacinação, já percebi a mudança dos funcionários pré e pós-vacina. Metamorfose esperançosa daqueles que aguardavam a sua vez de serem o cemitério de coronas e não vítimas dele. Vitória sublime da ciência ao devolver o brilho no olhar e colorir as faces, mesmo ainda escondidas pelas máscaras, salvadoras e repletas de simbolismo. Todos, sem exceção, estavam movidos por uma excitação mágica de serem socorridos num barco de refugiados em mar revolto. De volta à terra firme, pés no chão, mesmo sabendo da longa estrada a seguir e ainda descalços. Esperança de quem lutou luta desigual, resistiu a intempéries e sobreviveu. A alegria era contagiante. Agradecimentos à ciência, ao SUS, ao Butantan e até à China. Teve uma pessoa, apenas uma pessoa, que me chamou no canto e perguntou: doutor, essa vacina é segura? Respondi: claro, passou por estudos rigorosos e tem mais de 15 anos de reconhecimento, de conhecimento acumulado para chegar até esse momento. Além disso, para quem come camarão em espetinho na praia, toma caipirinha com gelo de procedência duvidosa e arrisca um quibe na rodoviária, não faz sentido algum questionar a idoneidade de uma vacina. Tome logo essa vacina, porque a fila está grande e estamos em festa. Aliás, não vi qualquer jacaré por lá, nenhuma metamorfose negacionista ou terraplanista. Não vejo a hora do país inteiro viver esse momento mágico. Antevejo a vida voltando à normalidade, as pessoas dançando nas ruas, se abraçando e beijando, sem medo ou culpa por estarem felizes. Nossos filhos com mochilas nas costas, indo e voltando para a escola, sem medo de levar para casa a orfandade. Tempos difíceis passarão com ou apesar da incompetência de gestores insensíveis e irresponsáveis. Eles passarão. E a sociedade seguirá seu processo penoso, mas inexorável de metamorfose e amadurecimento. Fazendo a ficha para ser vacinado, me perguntaram: quantos anos o senhor tem? Respondi da mesma forma que Galileu Galilei: 8, 10 ou, com muita sorte, 20, quem sabe. Vamos dê logo essa vacina, porque quero aproveitar muito bem o tempo que me resta. É isso aí, a metamorfose.
Muito bom, muito bom. Uma Ó, brincadeira, fiquei né? aqui, ó, olha aqui, ó. Muitas Essa, pessoas com olhos rasos d'água como eu aqui, certamente. Muito obrigado a vocês pela presença, foi maravilhoso, fiquei emocionado aqui, chorei na live, mas ouvir o Carlos é sempre um grande aprendizado. Espero que quem passe por aqui depois também possa aprender com tudo que a gente conversou aqui, possa estar inspirado a fazer o que é o melhor para cada um de nós e para toda a sociedade, né? Ainda vamos viver tempos difíceis, né? A vacina é só o começo do fim dessa pandemia e não o fim dessa pandemia. Ainda muito cuidado com a própria saúde, uso de máscara, higiene, isolamento, responsabilidade social, responsabilidade com as pessoas que estão próximas da gente, né? Mas a gente vai passar por isso, né? E certamente iremos aprender. Muito bom, muito bom. Adorei o texto Metamorfose, tá? Vou postar no site do Instituto, tá bom? Beijo para vocês. Muito obrigado, Carlos.